Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre será que todo preenchedor é seguro? Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Baixo. Eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar sobre será que todo preenchedor ele é seguro? O que a gente pode esperar dele? Mas antes, pessoal, é importante para o canal aquele like. Se você é novo ou nova no canal, bem-vindo à família da pele. E bora falar sobre os preenchimentos. No mercado brasileiro, nós temos basicamente dois tipos de preenchedores: os absorvíveis e os definitivos. Os absorvíveis são os ácidos hialurônicos que existem de diversos laboratórios que, dependendo da sua composição, ele vai ter uma característica, durabilidade e efeito. Do outro tem o PMMA, que é a abreviação de polimetilcrilato, que nada mais é do que um polímero, ou seja, ele não é degradado na nossa pele. Pessoal, quem é de pelo menos há 20 anos atrás, é comum pessoas que foram recorrer a procedimentos estéticos, esteja com dermatologistas, com médicos ou cirurgiões plásticos, se utilizava o PMMA porque era a promessa: você vai gastar uma vez só e vai ser por uma vida toda. Isso é verdade? Isso é verdade. Ah, Munir, então isso é bom. Não, pessoal, isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque o PMMA, quando aplicado na nossa derme, na nossa pele, ele transpassa e vai se infiltrando em tecido adiposo, tecido muscular, e ele se mobiliza. Ou seja, se eu coloquei no bigode chinês, ele pode descer e vir para cá. E aí, Munir, como é que faz? Dá para tirar? Dá para tirar. É recomendável tirar? Só em casos de saúde é recomendado tirar. Porque, como eu falei anteriormente, além de ele se mobilizar, poder se mobilizar de um lugar para o outro, ele se espalha no corpo, às vezes se aderindo a fibras musculares, gordura, derme, que como que teria que remover? Fazer uma cirurgia, fazer uma raspagem, às vezes tendo que fazer um enxerto, ou seja, uma reposição de tecido de uma outra área para cá, por exemplo, e aí fazer a reconstituição da pele, podendo algumas vezes ter que fazer mais de uma cirurgia reparadora para minimizar os efeitos antiestéticos pós-PMMA. Então, pessoal, é uma substância que ela é definitiva, mas não necessariamente ela vai trazer um resultado tão positivo assim, pensando a médio prazo. Pensou você colocar na maçã do rosto, ele cair e ficar aqui, e seu rosto ficar sempre com aquela cara de bochecha caída? Você pode fazer o tratamento que for, que se você não fizer uma remoção desse ou parte desse produto, ele vai dar esse efeito sempre de bochechão. E uma coisa que eu falo mais, pessoal, o PMMA, às vezes ele se encapsula depois de um tempo, meio que o corpo encapsula para se proteger. A partir daí, pessoal, a gente não pode entrar com nenhum procedimento injetável, seja bioestimulador, ou seja, preenchedores com ácido hialurônico. Por quê? Se por acaso com uma cânula ou com uma agulha eu perfurar essa proteção, essa película que o corpo produziu,
o corpo pode começar a gerar processos inflamatórios crônicos, ou seja, recorrentes. E muitas vezes, após algumas injeções de cortisona, ou seja, corticoides, para poder diminuir o desconforto, muitas vezes tem que correr para efeito cirúrgico por uma questão de saúde. Então, é um produto barato? É um produto que dá resultado? Sim. É um produto que eu indico? Na minha opinião, não. Tem outros profissionais na área de saúde que utilizam e defendem eles. Eu tenho que respeitar, mas eu tenho que mostrar todas as características do produto e o que ele pode ocasionar. Porque se ele vai fazer um efeito positivo, como um preenchimento de maçã, de boca, de bigode chinês, isso é a característica de qualquer preenchedor. Mas, em mim, eu não faria. E eu não trabalho com esse tipo de material, porque eu não defendo essa prática com esse material, que está tudo bem o profissional que opta a trabalhar. Agora eu vou falar dos preenchedores absorvíveis, que são de ácido hialurônico. Vocês já podem ter visto em algumas clínicas que você vai, seja no odontólogo, seja num enfermeiro, um farmacêutico, um dermatologista, você acaba vendo, às vezes, preenchedores à base de R$600 e preenchedores até R$2.000. Pode ser que esses 2.000 ele colocou esse valor porque ele é famoso na cidade? É muito possível, pessoal. Mas muito tem essa variação de valores porque existem diversos tipos de preenchedores. Existem centenas, na verdade, de ácido hialurônico. Mas basicamente a indústria ela faz produto de baixíssima reticulação, isso quer dizer, como por exemplo, os Skin Buster, os ácido hialurônico para hidratação injetável, que ele não tem a proposta de fazer preenchimento. Mas sim, ele consegue suavizar linhas finas e prevenir rugas e sulcos futuros. Existe o ácido hialurônico de baixo peso molecular, que seriam para aquelas linhas finas, por exemplo, linhas da testa, aquelas linhas, por exemplo, do código de barra, que ele é mais fluido e automaticamente ele vai ter uma ação mais discreta, evitando fazer tanta projeção e evitando que, por exemplo, imagina você ter um sulco nos códigos de barra e depois de um tempo que você fazer um preenchimento ele virar um vegão. Não vai ficar bonito. Trocou 6 por meia dúzia. Então, esses de baixa reticulação, ou os Skin Busters, ele tem esse tipo de indicação. Mas por ele ser mais fluido, a durabilidade dele vai ser menor. Existe o de média reticulação, que geralmente faz linhas finas. E existe o de alta reticulação, que, por exemplo, se faz na região de maçã, de nariz, de queixo, de mandíbula. Geralmente, o de média reticulação ou a linha Kisses, ele trabalha também a região de lábio, com excelência resultado. Só que, pessoal, por exemplo, se você pega de uma marca A, às vezes ela vai custar para o profissional R$500. E daí ele vai te vender por 600. Da marca B, às vezes ele está 850. E da marca C, ele pode estar mais de R$1.400. Isso não leva em conta o local, o profissional, a agulha, a anestesia, todos os descartáveis. Então, existe uma variável de valor, não é apenas porque o profissional
é mais chique e o outro às vezes está iniciando o processo. Mas varia muito qual é a marca e a tecnologia empregada neste ácido hialurônico. Vocês viram há tempos atrás que algumas pessoas em mídias ou até mesmo pessoas que você conheceram desenvolveram ETIPs, que nada mais são que inflamações transitórias na região que fez o preenchimento após algum tempo. Isso pode variar até 3 anos após o preenchimento. O que pode fazer desenvolver o ETIP? O preenchedor, para ele criar a sua volumização, que a gente chama de crosslink, ele tem que ter uma molécula chamada DDA. Esta molécula, ela é capaz de fazer a fixação do ácido hialurônico, a durabilidade e com a quantidade de ácido hialurônico bastante. DDA, o que vai acontecer? Se o corpo abaixa a imunidade, ou você está muito estressado, a imunidade vai cair, o que vai acontecer? Sistema da saúde, ela vai tentar se proteger. Automaticamente ela começa a já não receber mais aquele ácido hialurônico compatível com a pele humana como algo da pessoa e começa a tentar rejeitar isso para que isso saia da pele para se proteger. Diferente do PMMA, isso é transitório. Pode ir num profissional da saúde, ele vai fazer a prescrição de uma medicação para fazer esse controle e estabilizando o quadro de saúde, provavelmente isso cede. Se amanhã a pessoa tiver um quadro, seja de um estresse muito grande ou baixa imunidade de novo, isso pode se desenvolver. Existem algumas marcas que têm bastante dessa molécula de DDE. Existem outras marcas que elas trabalham com outras tecnologias. Todas as marcas contêm esta molécula. Porém, existe um produto que é mais simples, que tem mais desta molécula. Um produto que é intermediário, que ele tem um pouco dessa molécula e um pouco de uma outra tecnologia para não usar tanto o DDE. Aí existem outras que a gente fala que são produtos mais tecnológicos, com tecnologia mais sofisticada, mais purificado e com menos DDE, ele tem um custo maior e automaticamente mais ácido hialurônico. Quando você tem mais agente de reticulação, às vezes você tem uma perda daquele 1 ml de ácido hialurônico deste reticulador. Agora, se você entra com um produto mais purificado, mais sofisticado e com menos BDDE, o que vai acontecer? Menos chances de ETIP, uma recuperação, ou seja, pós-preenchimento, o inchaço menor, risco do corpo ter uma recidiva de BDDE é baixíssima e os resultados ficam muito mais duradouros e de uma maneira natural. Então, pessoal, não é só o profissional custa A ou B. Existem muito a questão qual é o produto utilizado, qual é a tecnologia. E depois vai ter, sim, em relação qual a técnica, quais os insumos, ou seja, quais os materiais que o profissional teve gasto para depois fazer a precificação. Então, o ácido hialurônico hoje é uma das substâncias mais seguras quando o assunto é preenchimento. Mas Munir, eu vi uma matéria que uma pessoa fez algumas sessões de preenchedor, existem mais de 10 anos, quando fez uma radiologia. Sim, isso pode acontecer. E isso nem
Isso não é de todo ruim. Porque se você faz no queixo, tipo 2, 3 anos seguidos, porque você acha que seu queixo está retraído, você concorda que se ele não trouxer problema para você e ele ficar aqui mais tempo, você vai demorar para fazer, ou seja, você vai economizar sem correr risco à sua saúde ou sem correr risco desse produto migrar para outro lugar? Então, em relação a isso, eu não vejo problema nenhum. Ah, mas Munir, a gente viu algumas pessoas que ficaram deformadas. Em relação a pessoas ficarem deformadas por terem utilizado ácido hialurônico, isso é, às vezes, a característica do modo que o profissional atua e trabalha, e o paciente gosta daquele tipo de serviço. Então, eu não vejo nenhum mal. Não é a maneira que eu trabalho, porém, não é porque outras pessoas trabalham desta maneira e que muitas vezes podem ficar bonita, alguns pacientes sim podem se identificar e usufruir. Não, usando preenchedores de alta qualidade ou de altíssima qualidade, provavelmente você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você vai colocar a cabeça no travesseiro sem risco de ter ETIP. Ah, mas Munir, o produto mais sofisticado pode nunca dar ETIP? É uma das possibilidades, ou seja, enquanto que com esse, a cada 50 procedimentos, 3 dão, aqui a cada 1.000 a 2.000, 1 dão. Então existe uma diferença muito grande. E às vezes aqui, além de ter mais pessoas, o tipo de ETIP, ou seja, o tipo de inflamação é muito maior porque tem mais BDDE. E aqui, por ser uma tecnologia mais rica em ácido hialurônico, usando outras técnicas fora o BDDE, ou seja, com baixíssimo conteúdo de BDDE, se porventura tiver ETIP, vai ser muito mais brando. Então, pessoal, eu acho que vale assim a pena fazer o preenchimento. Eu já fiz no meu rosto, eu recomendo. Munir, você pensa em fazer de novo? Sim, no meu queixo. Meu queixo eu não fiz, eu acho que ele tá mais embutido, então, e talvez no meu lábio. São coisas que eu estou estudando sim para fazer. E não tenho medo de fazer porque eu sei o produto que tem maior qualidade, eu sei que eu vou pagar mais caro. Porém, para mim, isso vai sair barato. Só de eu saber que eu não vou minimizar a chance de isso amanhã minha boca ficar inchada, eu acho que vale a pena. Pessoal, e você? Já usou preenchedor? Deixa aqui o seu comentário, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!